A ver com o que se pretende para o Rio de Janeiro enquanto uma cidade negócios. O Rio hoje é isso. O Rio hoje é um grande balcão de negócios, interesse enorme de diversos setores empresariais, interesse enorme do capital financeiro. O Rio é uma cidade laboratório das grandes cidades mundiais, né? Enfim, é uma cidade que tem uma gestão, inclusive empresarial, como a gente nunca teve. Se você olhar hoje as empreiteiras, que são muito importantes em todo o projeto olímpico e de Copa do Mundo, elas têm a gestão da cidade. Elas não têm só as obras de modernização dos estádios, né? Enfim. O metrô do Rio de Janeiro tem como gestora a OAS, a Supervia é a Odebrecht, a Barca é a CCR. Então as empreiteiras hoje têm a gestão da cidade, né? Não é só um contrato feito para uma determinada obra. São gestoras da cidade. Então, quando eu falo cidade de negócio, eu não estou com isso dizendo que o empresariado não é bem-vindo ou que os investimentos não são bem-vindos. O que eu estou dizendo é uma inversão e uma relação muito delicada entre o que é público e o que é privado. Essa linha muito tênue está absolutamente desequilibrada no Rio de Janeiro. Os interesses privados estão no local de onde deveria estar o interesse público, né? E os gestores da cidade. E quando eu falo cidade, eu, de alguma maneira tem a ver com o governo do Estado, porque todas as UPPs que são do governo do Estado estão na cidade do Rio de Janeiro, né? Sim. Por que todas as UPPs que são do governo do Estado, porque a polícia é estadual, não é municipal, elas estão na cidade do Rio de Janeiro? Porque é um projeto de cidade, que tem a ver com esse relacionamento econômico com um determinado setor, né? E eu vou dar exemplos disso. Se você olhar o mapa da violência do Rio de Janeiro e dizer o seguinte: o Rio de Janeiro vai ter um grande projeto de segurança. A primeira coisa que se faz é um diagnóstico, né? Trabalhei como pesquisador da área de segurança há muitos anos. Não precisa ser um grande pesquisador para dizer o seguinte: o primeiro lugar que tem que receber polícia de aproximação, ou polícia de proximidade, ou ocupação, são as áreas mais violentas. Onde estão os índices mais violentos da cidade, né? Não são os lugares que receberam as UPPs. Não é a Zona Sul, não é? Né? Não, nem só a Zona Sul, a Baixada Fluminense, né? A área metropolitana do Rio de Janeiro tem índices que são elevadíssimos de violência. Muito mais. O que explica a Baixada Fluminense não ter nenhuma UPP e Copacabana ter 4? Sim. Não é um projeto de segurança. Não estou com isso dizendo que a UPP em Copacabana seja ruim. Não acho que a política de proximidade em Copacabana seja ruim. Mas o mapa das UPPs é muito revelador do significado desse projeto. Não há Estado paralelo. Mas a milícia é pior. A milícia é um Estado leiloado. Porque a milícia é o consentimento. A milícia durante muito tempo controlou as delegacias. A milícia controlou a merenda escolar. A milícia controlou a indicação do diretor do hospital. Então a milícia era o Estado leiloado, né? A milícia tinha o controle. Quando se fala em controle de território, não estou falando do cara controlar as ruas, estou falando do cara ter o controle das instituições públicas naquele território. E ser ele o representante do governo ali, oficial. Muitas vezes eleito vereador ou deputado. Então é máfia, né? Quando esse cara é preso, ele tem um prejuízo político, de poder, mas os seus negócios estão mantidos. Por isso que no relatório da CPI tem uma série de recomendações de enfrentamento territorial e econômico. Se isso não for feito, só a prisão do líder não resolve. Primeiro que ele continua comandando a milícia de dentro da prisão, né? O que pode acontecer é ter uma guerra entre milícias, porque essa está enfraquecida porque o seu chefe está preso e uma outra toma conta, mas você não se livrou da milícia, a sociedade continua refém da milícia. O grande problema da milícia, você resolve milícia com o PP? É muito difícil, né? Por quê? Porque a milícia é a polícia. A milícia são as forças de segurança do Estado. Os milicianos estão dentro do Estado, não estão fora. Eu sempre brinco dizendo que a diferença entre milícia e tráfico é que um diz é nós, o outro é Vossa Excelência, né? Sim. Essa é a diferença. Mas o método de atuação você está dizendo que é parecido, então? Porque mesmo essa coisa do cara controlar o tráfico pela... Não, nesse sentido era também... Nesse sentido, não, e se aproximaram. Porque tem várias áreas de milícia hoje que tem, inclusive, a presença do tráfico, comandadas, leiloadas, espaços, hoje na Zona Oeste. Que fizeram uma holding, uniram as forças e... Então, mas mais do que isso, mas a milícia é muito mais organizada. O tráfico é um crime desorganizado. Sim. O tráfico organizado é o internacional. É o tráfico de drogas e armas que supera fronteiras. O tráfico local, ele é bárbaro, violento, mas é desorganizado. Basta ver o perfil das pessoas presas. Que organização eles já participaram. Nunca participaram da juventude da igreja, do Grêmio Estudantil, nunca tiveram nenhuma história de organização na vida.
aí de repente se torna o grande organizador da atividade econômica lá mais lucrativa do Brasil, né? O que não faz o menor sentido, né? Todos os grandes traficantes presos no Rio de Janeiro têm sandália de dedo, né? Havaiana, poucos dentes, nenhuma escolaridade, e é o perfil. É só entrar nas prisões, né? Que você vai ver quem é o grande traficante preso. Milícia é diferente, a milícia está dentro do Estado. A milícia não se vê, militar, né? Tem uma formação militar, controla as instituições. Dá uma juventude marginalizada, e qual a relação disso com a redução da maioridade penal que você vê? Como nós fizemos eu vou dar de presente para vocês depois, nós fizemos um documentário aqui em 2007 pelo Mandato, muito na linha do que eu considero o mandato pedagógico. A luta política é pedagógica, tem que trabalhar na construção do olhar, né? Essa conversa ela é muito importante, a gente tem o tempo inteiro que está fazendo isso nas escolas, universidades, igrejas, periferias. Tem que conversar, tem que fazer as pessoas enxergarem, né? Até porque dentro das favelas tem morador que vai defender o uso do caveirão. Né? A Renata é moradora da Maré, trabalha aqui comigo, ela sabe disso. Dentro da favela tem gente que defende o uso do caveirão. Tem gente que... Então é uma luta pedagógica. Essa luta de classe ela é também uma luta pedagógica. Não são poucos os moradores das favelas que têm a opinião de que direitos humanos é direito para bandido. Né? E muitas vezes vai ter o seu filho, né, como vítima direta de tudo isso que a gente está dizendo aqui. Né? Então não é só a opinião do rico com a opinião do pobre, não. Porque se fosse assim, teríamos a opinião da maioria. Se fosse assim, estaria bom. Mas não é simples assim. Enfim, a redução da idade penal hoje tem a ver com... Porque para todo Estado mínimo, a gente está falando aqui, na verdade, do Estado mínimo, esse projeto que se consolida na década de 90, né? Esses números de homicídios, esses números de letalidade policial, esses números do sistema prisional, que aliás a letalidade policial é muito curiosa, porque o policial em si, ele é membro do mesmo local que a gente está dizendo, né? O BOP é considerado os homens de preto aqui no Rio de Janeiro, eu sempre digo isso, disse isso dentro do BOP para eles, homens de preto matando homens pretos, quase todos pretos. Essa desgraça é carioca, né? É isso que está colocado. É uma tragédia. A metáfora do Caetano na música do... Isso é uma tragédia, né? Então, o que está acontecendo com isso? Para todo Estado mínimo, que leva esse Estado penal máximo ao Estado, o Luiz Vacan fala isso já há muito tempo, o Estado mínimo gera necessariamente o outro lado da moeda, que é o Estado penal. A população brasileira de 2001 a 2011 cresceu 9,2%. A população prisional brasileira, nesse mesmo período, cresceu 120%. Né? Então a gente tem um Estado penal, e fundamentalmente direcionado à juventude pobre, negra, de baixa qualidade, moradora de favela de periferia. Né? É isso. Então a ideia da redução da idade penal reforça esse Estado penal. Porque você não tem nenhum debate sobre o que significa a política de educação, você não tem o debate da assistência familiar, você não tem o debate da moradia avançando, né? E você tem a redução da idade penal como instrumento de enfrentamento à violência, porque a violência é concebida como a ameaça que sofremos dos outros. Quem são os outros? Não sei, mas se é a cor que ele tem e sei onde ele mora. É isso que está colocado. A redução da idade penal hoje, qual é o mecanismo que a gente tem para enfrentar esse debate? Outro dia me perguntaram, né, falaram o seguinte, olha, se você fosse num programa desse tradicional de televisão, e eu vou bastante, como é que você argumentaria com esses apresentadores que classicamente defendem, quase todos, defendem a redução da idade penal, como é que você argumentaria? Eu falei, não pode ser pelo viés dos direitos humanos. Sim. Pelo viés dos direitos humanos eu converso com caros amigos. Né? Ele tem que ser pelo debate da eficácia. Não tem eficácia. A redução da idade penal não traz a redução da violência. Pelo contrário, hoje você vai colocar mais 10 mil pessoas, mais 11 mil pessoas no sistema prisional. No sistema prisional tem meio milhão. Né? É inócua essa decisão. O que você vai fazer é ampliar um processo de um Estado penal que vem tendo resultados pífios. Hoje o sistema prisional do Rio de Janeiro tem não reinseridos na sociedade, mas reincidentes no crime. 70% daqueles que cumprem pena reincidem no crime. E qual é a nossa solução? Botar mais gente dentro desse sistema prisional. No lugar de estar debatendo, prisão é um lugar muito caro para tornar as pessoas piores. Né? O melhor conceito que eu tenho de prisão é isso, é um lugar muito caro para tornar as pessoas piores.